Ah, estamos aqui mais uma vez, ao vivo, para mais uma live. Eu acostumada com o desafio de ser você, né? Mas hoje é sobre uma série de autoestima. E hoje estamos na live número 2, falando sobre o nosso tema hoje, é o espelho da alma, autoimagem e aceitação. Nossa parceira aqui, a Rosângela, já chegou. Deixa eu já te chamar aqui, Rosângela. Não está aparecendo para mim você. Agora sim. Mandei o convite, vamos aguardá-la. Oi, Vivi, seja bem-vindo. Oi, Fábio, seja bem-vindo. E agora vamos. Hoje a gente vai estar falando sobre. Olá, Rosângela, virar a câmera. Tá aparecendo a planta para mim novamente. Isso, tô tentando, Janete, mas tem alguma coisa aqui que não tá querendo que eu apareça. Nas setinhas, clica Ah, e. Ah, agora sim. Agora sim, deixa eu afastar um pouquinho mais para aparecer nas duas. Oi, Rosiane, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje iniciando a nossa live número 2 de uma série, obrigada, de uma série chamada Autoestima. E hoje o nosso tema, qual é, Rosângela? tchá, 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 tchá. Bom, primeiro eu quero dar boa tarde, Janete, gratidão por tudo. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que vão estar aqui presentes com a gente, né? Agora e depois. E outra, gente, o nosso bate-papo é, tipo assim, acho que se você fizer essa pergunta, assim, acho que 99,9% das pessoas, em geral, só as mulheres, têm um medinho do espelho, né? E a pergunta qual que é, né? Quando você se olha no espelho, qual que é a primeira frase, a primeira palavra que aparece na sua mente? A pergunta que a gente quer iniciar essa live é sobre o que vem quando você olha no espelho. Eu acho assim que a frase, quando ela vem assim, eu falo, como você falou, 99%, né? Mais ou menos, quando olha no espelho, sempre vem algumas frases. Então, se ela vem carregada de crítica, se ela vem carregada de auto-julgamento, se ela vem carregada de cansaço, eu falo que essa live é para você, é para mim. Não me incluo fora, eu me incluo dentro. Sim, sim. Me incluo dentro e hoje eu estou aqui, meu nome é Janete, né? Sempre vai ter pessoas novas que estão assistindo a gente no hoje. Atuo como esteticista, só que dentro da estética eu fui encaminhada para trabalhar também dentro da gestão emocional, porque eu fui percebendo que as pessoas, num primeiro olhar, olham para fora, né? Que é a questão do espelho. E com a gestão emocional a gente é convidada a voltar esse olhar para dentro de nós. Então eu aliei a estética com a gestão emocional. Desta forma a gente consegue trabalhar e melhorando cada uma de nós. Eu falo que o outro, quando chega para nós, também é espelho. E é maravilhoso a gente ter essa consciência, né, Rosângela? Sim, Janete. Hoje, digamos assim, bom, deixa eu me apresentar um pouquinho também, porque você disse que vai ter sempre pessoas novas, né? Então, eu sou Rosângela, eu sou terapeuta holística, eu tenho duas formações de radiestesia radiônica e uma formação de Reiki, nível 2. E nessa caminhada, nesse processo de a gente fazer um curso aqui, outro ali, você vai se curando. Então, o espelho de dentro de ser para ser o amigo, né? A gente aprende a olhar para ele e encontrar dentro da gente aquilo que de uma certa maneira foi tirado, né? Porque se eu não honrar o meu sagrado feminino que está dentro de mim, eu vou estar sempre na falta. E quando a gente escolhe um corpo para encarnar
caso eu escolhi ser feminina, você também. Então, qual é o grande papel nosso? E a gente vai aprendendo nessa caminhada, né? Uma com a outra, em grupo de mulheres, e fazendo curso, e lendo. Eu preciso honrar esse corpo. Eu preciso me olhar no espelho e sentir a mulher mais linda, mais maravilhosa. Porque se for o contrário disso, eu estou indo contra a minha natureza. Porque se nós somos filhos do Pai Eterno, do Criador, é o Todo-Poderoso, se eu sou filha dele, sou semelhança dele, claro que tem ali as coisas do dia a dia, que a pessoa quando olha no espelho, ai, né, não estou gostando de mim hoje. Mas se você não se olha no espelho, que tem gente, eu conheço histórias de pessoas, e mulheres, que elas sequer davam o trabalho de pentear o cabelo olhando no espelho. E isso é muito sério, né? Foi assim, essa live que você trouxe hoje, assim, ela é perfeita, ela é redonda, porque assim, o espelho não só está me olhando, mas às vezes o outro também é o meu espelho, é a coisa assim, que mais nos ajuda a curar tudo que tem de trauma, bloqueio. Você vai aprendendo e você daqui a pouco está se amando e está dizendo assim, nossa, eu adoro meus cabelos cacheados, né? Eu adoro, assim, tipo, né? Eu, assim, então, assim, é a gente encontrar paz e equilíbrio. Se o meu equilíbrio no meu sagrado feminino e o meu equilíbrio no sagrado masculino tiver no equilíbrio, né? Porque somos, né, uma parte, em mim vai predominar mais um feminino, porque escolhi esse corpo feminino, mas somos, né, sagrado masculino e sagrado feminino. Então, quando eu aceito o meu sagrado feminino, que eu honro esse corpo do jeitinho que ele está, porque se eu sou assim, eu escolhi ser assim, né? Então, assim, e o espelho se torna assim, aquele divã que você vai para lá e você fala tudo para ele. Sim, e aí tem a questão assim, normalmente tem até a dinâmica do espelho, né? Depois a gente pode estar convidando as pessoas para estarem fazendo. E o convite é sempre assim. Na grande maioria das vezes, nós não costumamos olhar no espelho. Por exemplo, eu estou olhando para a Rosângela está me olhando. Hoje aqui, quando a gente grava a live, eu me vejo e eu vejo a Rosângela. E vice-versa. Mas normalmente, se a gente está conversando pessoalmente com uma pessoa, eu estou vendo a Rosângela está me vendo e a gente não se vê. E é assim nas grandes. E a gente passa a maior parte do tempo desta forma. A gente vê o outro que está à nossa frente, né? Perfeito, Rosiane, perfeito. Depois você assiste. Obrigada. Obrigada por estar aqui, por aparecer novamente depois. Oi, Nildete, seja bem-vinda. Então, assim, na grande maioria das vezes, nós vemos o outro e o outro nos vê. Então, a gente não tem o costume, né, de nos olhar com verdade. A gente olha de manhã, olha à tarde e, eventualmente, quando vai tirar uma foto, mas na maioria das vezes a gente não faz isso. Então, assim, a gente não tem o hábito, né? Então, a gente acaba sendo o quê? Uma estranha para nós mesmas, para nossa própria imagem. Então, quando a gente olha e não se reconhece, não conhece uma amiga na própria imagem que a gente vê, isso também caracteriza algo bem íntimo, que às vezes é até difícil para a gente admitir logo de cara, né? Porque daí aí que entra a aceitação, que você é uma estranha para você e para sua própria alma, né? Porque você não se olha, você não se enxerga, você enxerga o outro, a sua visão é focada para o outro. Por isso fala assim, para se ver de verdade, fecha os olhos. Porque fechando os olhos, você vai tirar a sua atenção do que está do lado de fora e você vai focar para o lado de dentro. E esse é um desafio para nós. Para nós. Eu falo, a gente vive na correria fazendo coisas, tendo os nossos compromissos e tá tudo bem, mas treinar esse olhar de fechar os olhos para fora, literalmente,
e olhar para dentro de quem nós somos com aceitação é um grande desafio. E para mim foi desse jeito. Eu me olhava no espelho, eu falo assim, as nossas funções, elas não andam separadas daquilo que a gente cura em nós, daquilo que a gente traz de dom. Eu demorei um pouco para descobrir isso, sabia? Eu ficava assim, nossa, eu ajudo as pessoas, né, a melhorarem a sua autoestima, mas a minha autoestima interior, ela era disfarçada para mim mesmo. Eu achava que eu me aceitava, eu me achava que eu me olhava, eu me achava que eu me gostava e na verdade foi eu falo assim que no dia que caiu essa consciência, foi um choque para mim. Foi um choque para mim de saber que eu não me olhava de verdade. E quando eu me olhava de verdade, eu não gostava do que eu via. E eu carregava uma régua, chicotinho, né? Sim. Um chicotinho. E foi doloroso passar por esse processo, né? Então, para mim foi doloroso porque eu usava esse chicote. Então, o aprendizado foi largar o chicote e olhar para mim com delicadeza, igual eu olho para o outro. Chegou uma época da minha vida, eu acho que o que a gente vai falar aqui hoje, Janete, assim, quem for assistir agora, ou mais tarde, em outros momentos, do dia, é possível que se identifique, porque, sim, é como eu disse no comecinho, 99,9% das pessoas, mulheres e homens, a gente evita de olhar no espelho. Por quê? Como você disse, a autoaceitação é muito complicado. E quando você tem algumas coisas para fazer ali, o processo é dolorido. Chegou uma época da minha vida, assim, foi nos ensinado que você precisa estar com cabelo tal, com roupa tal, com sapato tal, bolsa X, maquiagem Y, senão você não, né, você não é visto. Então, o grande passo é você deixar de ter para ser. Chegou uma época da minha vida, eu não tenho vergonha de falar. Meu cabelo é cacheado, como o da Janete, só que hoje eu resolvi fazer um coque, né? Fiz um coque aqui. Chegou uma época da minha vida que se eu não tivesse com meu cabelo liso, eu não saía de casa. Eu me privava de sair de casa se o cabelo não estava escovado, ou a famosa progressiva, porque eu queria mudar o fio e a textura do meu cabelo. E mudava, né? Você vai lá, faz um procedimento, você agride o seu cabelo, a princípio fica bonito, mas você faz uma grande agressão ao cabelo, nada contra quem faz. Eu não estou dizendo aqui que não é para fazer. Eu acho que cada pessoa tem capacidade de saber o que é bom para ela e o que não é, o que fica bom. Só que como eu já vinha de uma linha que eu deixei de comer carnes e muitas outras coisas de químicos, eu comecei a parar e analisar, puxa, mas se eu não como carne, né? Questões minhas mesmo, né? Se eu não como isso, não como aquilo, evito certas coisas, e eu tô colocando na minha cabeça algo que não é muito legal, né? Tudo bem para quem faz, né? Eu estou dizendo, cada um é cada um. E quando eu comecei, aquilo que você falou, a partir de um dia que uma pessoa disse para mim assim, para mim, pô, você fica tão bonita de cabelo cacheado. Aquilo foi igual você falou assim no começo, foi um choque para mim. Eu achava que quando eu tava de cabelo liso, eu tava me achando, né? A poderosa de cabelo liso. E aquilo caiu assim, muitas fichas, né? Um monte de ficha foi caindo, caindo, caindo. Aí vim para casa, parei, refleti, falei, de hoje em diante, eu vou assumir os meus cabelinhos cacheados. E aí eu começava, cada vez que eu penteava, eu lavava, eu pedia perdão para ele, eu agradecia, né? Eu fazia carinho. E aí eu fui tendo esse trabalho de olhar no espelho e fazer frases afirmativas. Não é pretensão você se olhar no espelho e dizer assim: eu sou linda, eu sou poderosa. Porque você está dizendo aquilo que é da tua natureza de ser, seja homem, seja mulher, né? Então, assim, somos poderosos, somos lindos.
E, de uma certa forma, isso foi tirado da gente. E é como se você pegasse um passarinho na natureza e cortasse as asas dele para ele não voar. É a maior agressão que você faz a um passarinho, trazendo, né, para a nossa realidade. Quando eu não me aceito, eu me podo, seja um cabelo cacheado, liso ou o contrário, eu, Rosângela, acho que isso é uma agressão. Eu estou me podando e deixando de aceitar quem eu sou, a anatomia do meu corpo, o formato do meu rosto, a minha altura, né? Então, assim, a gente vai se podando e vai deixando de se gostar por comparação. É como você falou. Às vezes eu olho para outra pessoa, ela é meu espelho, e eu admiro aquela beleza. Só que também eu tenho, quando eu olho para alguém, para a Janete, a Janete, você é linda, né? Tem um rosto maravilhoso, um sorriso lindo, esse cabelo cacheado. O que eu estou dizendo para você está dentro de mim. Só que eu não consigo enxergar em mim. Eu enxergo você, mas eu não consigo olhar para dentro, como você disse, fechar os olhos e olhar que eu também sou bela, bonita, poderosa. E quanto mais você fala frases afirmativas na frente do espelho, principalmente de manhã, você se empodera. Mesmo que o dia vai ser cansativo, tem marido, tem filho, tem trabalho, mas você já fez afirmações olhando para o espelho, né? Que é o espelho meu, né? Quem é mais bonito que eu? E Na, na- ele sempre dizer que você é a mais linda. Pode ter 1.000 mulheres, 2.000, 1.000.000 de mulheres olhando no espelho e dizer, espelho, espelho meu, quem é mais bonita que eu? Ele vai dizer, é você, é sim. você. Mas existe algo também mais profundo, né, Rosângela? No meu caso, vou falar por mim também, e tem muitas pessoas que se identificam, eu não me identifico com as frases positivas de olhar no espelho e falar assim, ah, eu sou linda, quando eu não estou me sentindo linda, entendeu? Então, para mim não funcionava. Então, qual que foi a tática, a técnica que eu adotei? Foi de não falar nada. Foi de eu começar a olhar nos meus próprios olhos, somente nos olhos. Porque há muitos anos atrás eu tinha o rosto muito cheio de espinha e mancha. Então eu olhava e eu não gostava do que eu via. E eu não sabia lidar com aquilo. Então eu achava feio. Então eu não sabia dizer que eu era linda. E na minha cabeça, aceitar. Ai, você precisa se aceitar. Eu sempre escutei, você precisa se aceitar. E aceitar para mim significava assim: nossa, eu tenho que me aceitar dessa forma. É que daí entra a questão que, sim, você vai aprendendo que naquele momento é da forma como você está. Eu fui aprendendo que eu não consigo mudar aquilo que eu não aceito. Eu fui entendendo que aceitar é igual à casa que eu moro, né? Então, por exemplo, quando eu troquei a palavra aceitar para enxergar, né? Então, quando eu entro dentro da minha casa e eu vejo que a minha sala tá suja, ela tá suja. Quando eu enxergo que ela tá suja, eu aceito que ela tá suja. Então, se eu não aceitar que ela tá suja, eu jamais vou limpar ela. Porque eu acho que ela tá limpa, não aceito, né? Então, quando eu olhava para minha cara cheia de espinha, né, com várias manchas, eu para eu aprender mudar esse olhar, eu tive que fazer o quê? Fazer essa comparação. Quando a minha sala tá suja, eu aceito que ela tá suja, então eu estou enxergando. Então eu troquei a palavra aceitação por enxergar. Aceitação, então quando eu enxergo que a minha casa tá suja, eu enxergo que o meu rosto está com acne, eu aceito. E aí, o que que eu vou fazer a partir disso? O que que eu faço diante de uma sala suja? Eu vou acolher. O que que é acolher? Vou limpar. Então, no meu caso, eu vou aceitar, acolher e falar assim, nossa, gente, tudo bem, você realmente está com a cara de espinha. A gente pode fazer a respeito disso. Então, eu vou cuidar. O que que eu posso fazer? Às vezes são por conta do que conta da idade, por conta que você não para você, por conta que você não tem cara. Foi por conta do quê? Então, eu vou começar uma autocrítica que foi que me levou àquele estado que eu não enxerguei. E
momento entra outra coisa. Eu também demorei para entender que quando eu começava assim, nossa, mas você está errada. Nossa, mas você. Quando eu me julgo, eu também entendeu? Eu saí desse lugar de julgadora, de falar com poder, de assim, você deve prestar atenção que você não viu que a sala estava suja. Passava direto, correndo, entendeu? Do serviço, para lá e para cá, e não viu que a sala estava suja. Não vi que meu rosto estava com espinha. E aí, quando de repente eu estava na minha presença presente, naquele momento que eu estava olhando, mas não estava pensando no que eu tinha que fazer, no que eu tinha deixado de fazer, que eu estava ali na frente do espelho. Nossa! E aí eu fiquei num loop, porque a gente não enxerga mesmo nesse momento. Porque quando você está nesse momento que você olha e fala assim, nossa, não estou gostando disso que eu estou vendo. Então começa, né? Então é preciso nesse momento, eu sempre falo aqui desde o início sobre exercer a autopresença, ser presente. Esse é um dos momentos que eu vou ser presente. O que é ser presente? Ser realista. Separar. Dentro da gestão emocional, a gente aprende que aquele sentimento que veio não sou eu. Aquele sentimento que veio não define quem eu sou. Mas o momento que eu estou ali, o que eu vou fazer? Quando eu me acolho, deixo de me julgar e falo assim: ah, bom, eu vou precisar fazer uma análise de pele. Eu vou precisar passar um protetor. Eu vou precisar passar um creme para tratar as manchas da noite, de manhã. Vou precisar lavar o rosto, dar atenção, dar carinho, e ali com cuidado, né? Começar a dar essa atenção. Então, para mim foi maravilhoso passar por esse processo dolorido, dolorido, de falar assim, meu Deus, eu me julgo. O que eu faço? Era a primeira pergunta que vinha. Se acolhe, se aceita. É isso mesmo, você está se julgando. E aí passar por esse processo vai doer. E a gente passa por ele e eventualmente a gente vai estar caindo de novo. Meu Deus, olha eu de novo aqui. Só que a gente fazendo esse exercício da autopresença, você vai começando a ser mais carinhosa com você, ser mais delicado com você, né? E tirando essa, desmistificando mesmo, né? Nossa, eu vou tirando o olhar do externo, que eu tenho o que, eu tenho o que, eu não tenho que nada. O que de fato eu preciso neste momento? O que de fato vai fazer a diferença? Né? Então, para mim foi muito essa questão assim. Então, para mim não funcionavam as frases feitas, então positivas. Então, para mim funcionavam frases positivas que fossem neutras. Falar assim, nossa, eu sou linda. Não, eu sou maravilhosa. Eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, funciona. Mas se eu falasse eu sou linda, eu não achava, não funcionava, tá entendendo? É porque assim, você tirava o foco da sua grandeza interior e você colocava nas espinhas. É, Então, dava mais poder para as suas espinhas que estavam ali no teu rosto do que para o teu poder que você tinha dentro de você. Quando sim, você está suja, precisamos limpar. Então, o que nós vamos fazer para limpar essa sala? Nós vamos fazer para cuidar das espinhas. Deixar de comer alguma coisa, tá fazendo essas espinhas aflorarem. Ah, o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, qual é a minha emoção que está fazendo essas espinhas para aflorar, né? Elas vêm, né? Dependendo da emoção que você está passando, as espinhas também vêm, né? Está num momento de muito estresse, de muita tensão, trabalhando muito, não está se cuidando, não está se acolhendo, não está se mimando, né? Deixa eu contar algo muito interessante. Estava aqui atrás, eu ajudei uma pessoa com vários atendimentos de terapias, e ajudei ela a sair do país dela e ir para um outro país. Então, assim, ela não estava mudando de cidade, de estado. Ela estava para um outro país. E aí, intuição, outra, ou pós. Aí eu sempre faço, me vem, eu passo para o cliente
aquilo que está vindo. Vendo, sabotar e se boicotar, a rotina dela de trabalho tinha mudado. Ela passava praticamente o dia todo andando dentro de casa, ela não conseguia sentar, porque se ela sentasse, ela estava se julgando que ela estava preguiçosa, sabe? Nossa. E eu comecei a identificar aquilo. E eu comecei a falar para ela, olha, o que você acha de levantar de manhã, arrumar a cama, só a cama, para não, né, deixar a casa assim, favor, a casa bagunçada. Mas é só ela e o marido, né? Então, casa bagunçada com o marido só. E eu disse pra ela assim, o que você acha de você levantar um dia de manhã, tomar o seu café, o seu banho, o seu... e você não vai fazer nadinha. Eu falei, você vai se acolher, você não vai fazer nada, e você vai ver isso está vindo quando você vai deixar a casa sem limpar, porque a casa está limpa, você limpou ontem. Mas então, para ela justificar a rotina que ela mudou, que ela tinha antes, a mente dela ela estava se auto-sabotando, então ela ficava em pé muito durante o dia, chegava e estava com os pés doendo, as pernas, porque ela não tinha serviço, mas ela não se dava o direito de deitar no sofá, de sentar, ler um livro, assistir um filme, uma série. Então, quando eu escuto pessoas dizendo assim, mimei, se acolha, faz nadinha, tem tempo para você, eu já falava isso para ela 2 anos atrás. Eu até brinquei com ela esses dias, a gente sempre troca mensagens, né? Falei para ela, lembra atrás que eu falava para você? Tá todo mundo usando essas frases agora, né? Me mimei. Colocaram uma câmera na sessão de vocês, hein? Então, assim, e foi muito bom para ela eu ter esse olhar e para ela enxergar também que ela estava assim, como você falou, ela estava ali com um chicotinho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, porque senão eu vou me sentir que eu sou uma preguiçosa. E na verdade era uma autossabotagem, porque assim, a rotina dela mudou, só que o cérebro dela estava condicionado ainda naquela rotina de levantar de manhã, 5 horas da manhã, levar o filho para o colégio e ter assim, muita função. E aí chegava, ia para o trabalho, voltava, pegava para o colégio, aí faz comida, lava a louça, prepara o dia de amanhã. E quando ela mudou a rotina dela, o cérebro, eu brincava com ela, ó, teu cérebro ficou lá, tá? Ele tá lá no teu país, ele não veio com você para onde você tá. E para ela, assim, eu fui sentindo que foi acontecendo as mudanças, né? E, assim, é maravilhoso quando você olha e você vê que, como você diz no começo, o outro pode ser sempre o nosso espelho. Porque no passado eu passei algo muito próximo, muito parecido com ela. Então, eu, assim, com a minha experiência, a bagagem, mais as intuições que vinham, o que ela trazia para o atendimento, e eu fui ali falando, e ela foi, aos poucos, gradativo. Ela ainda hoje tem que se policiar para alguma coisa, mas ela está muito melhor hoje do que há 2 anos atrás, quando ela se chicoteava, porque ela tinha que trabalhar, ela tinha que inventar serviço, porque senão ela se sentia preguiçosa. Então, olha para você ver, né? Então, assim, ela não se olhava no espelho para ver que, tipo assim, não estou aceitando esse momento. Então, o que está acontecendo? Por que eu não estou aceitando, como você disse, a aceitação, né? E aí, a medida que o tempo foi passando, ela foi aceitando aquela condição e ela foi relaxando, né? Tinha trabalho de faculdade, está fazendo faculdade. Então, assim, para ela fazer faculdade, ter aquele monte de trabalho, apresentar aquele monte de trabalho, não era trabalho, mas era. É uma função que a gente faz faculdade, né? Sim. Então, E é legal, né, Rosângela, porque tanto esse caso como o meu, que a gente colocou aqui, traz muito essa questão da gente perguntar de onde vem essa voz dentro da nossa mente. Porque nós somos uma consciência, nós somos uma pessoa, e dentro da nossa consciência, da nossa pessoa, tem outra voz falando ali dentro. Né? Tem a voz dos sabotadores, que a gente chama, e a gente identificar quais são essas vozes que estão ali dizendo que quando. E confundem, a gente sempre fala assim, confunde, parece que é a gente, que a gente está tão ali naquela situação,
né? De você perceber quem é, né? Dentro da gestão emocional, eu falo assim, a gente tem que perceber quem é aquele que vem acompanhado do crítico, né? Qual que é o sabotador que está ali, né? É, te julgando. Está te julgando, né? Você é uma pessoa que está parada ali, ele está ali apontando o dedo, e você fica assim, nossa, eu estou me julgando. Aí você se torna um com ele, mas ele não é você. Mas você deu abertura e se tornou um com ele, né? Um insistente, eu preciso estar com a cara limpa, eu preciso ter o cabelo liso, eu preciso, né? Quem é esse que fala que eu preciso? É você mesma, né? Então, de quem é essa voz? Então, a autoinvestigação, ela e o autoconhecimento, que a gente sempre fala, e até clichê, né? Porque as pessoas falam, nossa, todo mundo fala de autoconhecimento. Mas é o você se conhecer, é o você saber identificar que algumas vozes dentro da sua cabeça não são exatamente suas, vieram, né, do ambiente que você veio, como você colocou. A gente entra numa rotina e aquela rotina acaba definindo. E você saiu daquela rotina, começa uma voz ali cobrando, 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 e você fala, meu Deus, e aí você está se cobrando, porque você se tornou um com aquela voz. Aí você se cobra também, né? E você se agride a cada vez que se cobra, né? Então, foi essa autoinvestigação de você começar a enxergar que aquela voz que fala dentro da sua mente e que a imagem que você vê refletida não é exatamente o problema, né? Porque o problema de você se olhar no espelho e ver e aceitar, enxergar como você está naquele momento, enxergar a situação, o que, que eu vou começar a fazer a partir daí, não da imagem apenas refletida. A imagem é uma imagem refletida. Mas quando você consegue olhar para essa imagem refletida e falar assim, é eu chegando na frente do espelho, vendo a minha cara com espinha e falar assim, nossa, Janete, você está com a cara cheia de espinha. Bom, não olhei para mim, né? Vou começar a me cuidar, vou me cuidar. E vou lá e vou me cuidar. Ó, leve. Eu não fiquei assim, meu Deus, por que que eu não vi que eu tava com a cara desse jeito, sabe? Por que que eu não enxerguei? Então, parece ser a mesma situação. Parece, mas não é. É que eu falo, Janete, assim, a gente foi moldado, né, dentro de um sistema e se você não se enquadra nesse sistema, é como se você estivesse fora do jogo, né? Quando você falou ali, quem sou eu revi um livro que eu estou lendo, é um livro de estudos, né? Que logo nas primeiras páginas é perguntado assim, quem é você que se apresenta aqui agora? Qual o seu Uhum. espírito de crítica, julgamento, condenação a você e ao outro? Porque às vezes quando a gente julga muito, às vezes acontece, e quando você julga muito uma situação ou algo, alguém, é porque primeiro você já está se julgando. Você reflete no externo aquilo que está te incomodando dentro, você coloca, né, no externo. Então, assim, eu sempre me pergunto, né? Qual é o meu esquema mental hoje? Eu estou me julgando, estou me criticando ou estou me aceitando? Então, é como você sempre fala, a gente está falando muito na palavra aceitação. Acho que é uma palavra que está muito em voga agora, é aceitar, se mimar, se acolher. Mas, na verdade, isso não é clichê, assim, é real. Porque se eu não me acolher, se eu não me aceitar, tipo assim, a Janete tinha espinha. O que que a Janete fez? O externo, cuidar aqui, dentro. O que que a Janete fez dentro para curar? Porque o nosso rosto, nosso corpo, ele fala. É reflexo, né? Eu costumo dizer que ele é fofoqueiro. Tem uma frase, né? Quando tudo dói no teu corpo, é a alma que já cansou e falou assim, ó, Janete, tá, Rosângela, se vira aí, que eu não tô mais. Aí vai vir espinha, vai vir psoríase, vai vir um monte de coisa na pele, no cabelo. Por quê? Lá dentro precisa ser olhado. Então, a Janete
cuidou do externo, passou coisas para cicatrizar, só que dentro, tem certeza que a Janete cuidou também. Aqui É, dentro precisou. então, foi dessa forma, trabalhando com a estética e olhando para mim, eu passando por esse processo, que eu fui entendendo que a questão toda não era fora, a questão toda era dentro. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema de estômago, a pessoa tem um problema de estômago, ela passa muito nervoso, ela é emocional também, né? Ela passa muito nervoso, ela engole muito, ela vai desenvolver manchas nessa região. Então, tudo o que a gente trata das nossas emoções, ele reflete no nosso exterior. Então, se a pessoa vai guardando muita raiva, vai se julgando muito, ela vai guardando coisas, vai aparecendo. Cada pessoa ela vai carregar, lógico, características diferentes, mas ela vai sendo mostrada no corpo em forma de doenças, até quando fica mais grave, porque a pessoa não enxergou, não enxergou, não enxergou, não enxergou, continuou não enxergando, e aí aquilo é refletido no corpo. Então, vem como uma dor, vem como uma torção, vem como um sinal na pele, né? Dor nas costas, dor na perna, dor nos braços, aquele estresse que a gente também não enxerga, vai virando. Hoje tem um nome, né? De burnout, né? Que o pessoal fala. Mas vai carregando, como você fala, sinais externos, até que você de fato olhe para dentro e vê o que é de fato que está ali dentro que eu não estou lidando, que eu não estou enxergando, que eu não estou aceitando e que eu não, por não aceitar, eu continuo ali, né, com o chicote muitas vezes, sem saber que tudo está dentro de mim e vai refletir no meu exterior em formas de doenças, em formas de dores, em forma de incômodos e quando às vezes eu não vejo em mim, eu também vejo no outro. O outro chega para mim, nossa, menina, eu tô com uma dor de estômago, né? E aí a pessoa também às vezes fala, menina, eu tô passando pelo mesmo problema, acredita? Aí a gente acha que é coincidência, e não é. Atração, espelho. Bem isso, é bem isso. Janete, assim, ó, é muito interessante, assim, ir no médico é importantíssimo, ir no médico, mas se você não cuidar do emocional dentro, você pode ir no médico todo dia, vai chegar um ponto que você fala assim, olha, os seus exames está tudo bem, está tudo certo, mas você continua dizendo, mas tem alguma coisa errada. Então, o que é o errado? É o emocional, como você está dizendo. O que está acontecendo no meu emocional, que o meu corpo está gritando literalmente, né? Um exemplo. Na medicina chinesa, quando eu fiz meus cursos, a gente estuda de tudo um pouco, né? Sim. Então, assim, na medicina chinesa, assim, ó, quando uma pessoa passa por uma tristeza muito grande, muito profunda, e ela não dá conta daquela tristeza, ela vai desenvolver o quê? Diabetes. Por quê? A diabetes não é açúcar? Sangue? Então, ela passou tanta tristeza, tanto que ela não conseguia sorrir, ela não conseguia ficar feliz, ser feliz. O corpo diz, ah, é? Você não consegue? Então, eu vou dar um jeitinho aqui para ver se você acorda. Então, assim, é muito sério isso. A gente cuidar do emocional, né? Procurar ajuda, ver quem pode me ajudar, o que eu posso fazer, conversar com alguém. Vou lá no spa da Janete fazer uma sessão, mas a Janete vai. Vou conversar com a Janete vai me dar umas dicas, vai passar alguns profissionais, ou ela mesma pode fazer uma terapia. Porque, assim, se a gente não cuidar do emocional, não tem como. Primeiro você cuida dentro, depois tudo se reflete. Como eu disse para você, há uns anos atrás eu me recusava a olhar na frente do espelho por várias coisas. Todos nós passamos, vou colocar desafios, né? Para ficar uma palavra, né? Não gosto daquela outra palavra. Nós passamos por desafios. Mas tem um momento que você fala assim, meu Deus, e olha para cima, né? Meu Deus, e agora? Só que eu tive que, assim,
procurar dentro de mim o que eu poderia fazer para lidar com aquela, né, dificuldade e não tirar o foco de que eu sou maior que aquilo. Às vezes, talvez alguém vai nos ver, nos assistir, nos ouvir e falar assim: ah, mas vocês não sabem o que eu estou passando. É, mas cada um tem a sua dificuldade naquele grau que a pessoa assim, ela dá conta de suportar. Só que ela precisa enxergar dela qual é o ponto que eu preciso ver e procurar, qual é a ajuda, onde é que eu tenho que ir. Tenho que conversar com alguém, tenho um psicólogo, tenho que fazer uma limpeza energética, tenho que fazer um reiki. O que eu preciso fazer? Porque do corpo o médico está cuidando, mas e do interno, e do emocional, né? No caso, o interno, e da alma, quem está cuidando? Quem está cuidando da grande alma? Porque o nosso corpo é templo da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, ela é a nossa forma de se expressar. A gente se expressa, ela nos expressa e a gente expressa ela, né? Porque sem ela a gente não. Como é que a gente, né? Uma não vive sem a outra. Ela precisou desse corpo, a Rosângela, para que a minha alma se manifesta. A Janete precisou desse corpo para a alma da Janete se manifestar e das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, assim, o fundamental, está todo mundo falando, mas isso é para que as pessoas que estão nos assistindo entendam que a gente não está assim falando tudo que todo mundo está falando, mas a gente está falando coisas que nós passamos e a gente passa a nossa experiência. Talvez tenha uma pessoa que está assistindo a gente aqui que ela não teve espinha no rosto, que ela não fazia progressivo para o cabelo ficar liso, para ficar bonita, porque ela não se sentia bonita. Talvez outra coisa. Mas se ela não olhar para dentro, no espelho dentro, ela não vai conseguir ser o que ela precisa ser. Sim. E eu E é muito. muito interessante, né? Porque é voltar o olhar para dentro, né, Rosângela? Sim, sim. E assim, ó, aquela frase, né? Eu só sei a força que eu tenho quando realmente eu levanto da cadeira e decido. Não, agora eu vou me curar. Então, você se transforma numa leoa, uma tigresa, né? Seja qual animal que você queira. Veio tigresa e leoa na minha cabeça, né? Então, assim, a gente se transforma. Você tira força de onde você acha que não tem. Mas todos nós temos a grande força, que é a nossa conexão com a divindade, com o nosso poder eu sou, né? Com a fonte divina, com a fonte maior. E quando você acha que está tudo perdido, e você busca dentro de você, essa força está ali com você, está lá dentro. Existe algo assim que é inerente de todo ser humano. Nós queremos nos sentir amados, queremos nos sentir felizes. Só que, da mesma forma como a gente está falando aqui da autoimagem, da autoaceitação, muitas pessoas buscam fora. Então, o primeiro amor que eu preciso sentir é o amor por mim. Eu preciso me sentir feliz comigo. E a gente está quase acabando. Você acredita, Rosângela, que já está quase acabando? Foi Deixar que a gente vai nada. ficar a tarde toda aqui. Que é algo muito gostoso da gente estar falando e trazendo, porque a gente posta foto bonita na internet. Eu tenho fotos bonitas, fiz ensaio fotográfico, a gente posta, né? Tem que postar a foto bonita. E... Mas não é só foto bonita, né? Existe algo por trás daquela foto bonita. Eu escolhi fazer uma foto bonita. Eu escolhi. Há muito tempo eu não me dava o direito de tirar uma foto bonita, né? De ir lá me maquiar, me produzir para fazer um ensaio fotográfico. E foram coisas que eu fui trabalhando porque eu queria me sentir amada e feliz. Então, foi um passo a passo. Então, assim, existe uma técnica para a gente começar a se olhar com amor, com respeito, com aceitação. E tem a ver com espelho, né, Rosângela? Tem a ver com espelho. Quer falar um pouco sobre pra gente? Então, Janete, nosso tempo já está acabando, né? Uhum. O que eu tenho para dizer, né? Dizendo para mim, para você, para todas as pessoas que vão estar assistindo, né? Que assim, tem uma frase que ela está bem batida, né? Fala assim: eu hoje sou a minha melhor versão. Mas é verdade, hoje a Janete é a melhor versão dela. Por quê?
Então, você vai galgando as escadas, você vai subindo e você vai vencendo os obstáculos e você vai dizendo, puxa, eu sou forte, eu sou corajosa. E a palavra também é aceitação. É aceitar tudo com maestria. As dificuldades vêm, mas é a aceitação. Hoje eu não sou a Mulher Maravilha vencendo poderosa. Ok, a Mulher Maravilha também ela descansa. Ela também guarda o uniforme dela lá no guarda-roupa e ela vai ali ficar meio descabelada no sofá. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Assim, o momento é se aceitar, se acolher, se amar. Porque assim, a velha frase, como é que eu quero dar amor pro outro se eu não dou para mim mesmo? Porque se eu não me amar, o outro não vai. Não vai. Porque assim, eu preciso tirar dentro de mim para que o outro enxergue. Porque se eu não me aceito e não me amo, o outro não vai chegar e não vai aceitar, seja ele qual for. Da família, o marido, o filho. Ó. As pessoas se afastam porque, assim, é por vibração, por ressonância. Então, se eu não me aceitar, se eu não me amar, não me acolher e achar assim, eu sempre falo que nós somos criação única. E Deus jogou a chave fora, a chave é fora. Não tem duas Rosângela, não tem duas Janete. Somos únicas, únicas digitais. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu saber que eu sou única, que Deus me criou com todo o amor que Ele pôde, toda a beleza. Ele sonhou em criar. Então, é honrar esse corpo, honrar o meu sagrado feminino e masculino, e integrar essas duas partes de sagrado masculino e feminino para que eu possa dar passos com confiança, saber que eu tudo posso. Se eu confiar em mim, realmente, e acreditar, tudo posso. E aí eu posso olhar no espelho e dizer, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Sim, sim. E aí eu quero deixar aqui para vocês assim, um exercício, né? Você vai na frente do espelho, você vai se olhar sem filtro. O que é se olhar sem filtro? Vai estar presente no mesmo momento que você estiver na frente do espelho e você vai registrar quais são as palavras que vêm quando você se olha no espelho, seja aparecendo só o rosto, seja de corpo todo. Se for algo bom, ok. Mas se não for algo bom, é o objetivo até da nossa live, quando você olhar no espelho e vir um pensamento que é uma crítica, é algo que você não gosta, não rejeite esse pensamento. Está tudo bem você olhar para você e falar assim: nossa, hoje eu estou feia. Não, não esconda isso de você mesma, né? A gente esconde como? A gente deixa de olhar no espelho. Quando você olha um dia e fala: meu Deus, estou feia. Você acaba deixando de se olhar no espelho. Não, acolha, fala: nossa, hoje eu estou me sentindo feia. Entenda que sentindo. Sentindo. Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim: nossa, você está linda hoje. Mas foi bem no dia que você olhou no espelho e falou que, nossa, estou feia. Nós mulheres temos os hormônios, né? Tem o dia do hormônio que a gente olha para o espelho, não há cristão que faça você acreditar que você é linda. Não tem. Não tem. É fato. Então você vai olhar e falar assim: nossa, eu estou feia hoje. E você vai se auto-investigar, acolha esse sentimento. O que é acolher esse sentimento? Aceitar esse sentimento. É o que eu estou sentindo hoje. Tudo bem. Mas por que você está se sentindo feia? É perguntar, não é? Ao mesmo tempo que você aceita que você teve aquela opinião, né, sobre você, da onde vem? Qual é a voz que está falando? É a voz, fala assim: nossa, realmente eu estou cansada, não descansei, não dormi bem. Ok, então vamos dormir melhor, né? Você vai escolher a partir da sua aceitação de enxergar: olha, hoje eu estou me sentindo feia, hoje eu estou feia. O que eu vou fazer para melhorar? Nossa, não estou dormindo direito, estou com olheira, né? Estou cansada, estou com dor nas costas, dor nas pernas, né? Estou com dor de cabeça. E algo que eu sempre falo, além de você se olhar e falar assim: vou escolher me cuidar,
é escolher o que você vai fazer a partir disso. Como a Rosângela falou, é você olhar com carinho, é a gente agradecer, porque nosso corpo, qualquer parte dele, ele é templo, né, do nosso espírito, ele é templo da nossa alma, e nós temos que cuidar dele com muito amor e com muito carinho. Ai, não consigo ainda sentir muito amor e muito carinho. É para isso que serve você se auto-investigar, você se olhar com verdade, com presença. O que você precisa fazer hoje, diante do espelho mesmo? Primeiro, nunca se negar. Não negue quem você é. Porque é a mesma coisa de enfiar debaixo do tapete, né? E a gente já sabe que o tapete, uma hora, ele sai do lugar e vai estar ali. Você vai ter que lidar com isso, de qualquer forma. O que é lidar de qualquer forma? Às vezes a pessoa vai parar no hospital. Às vezes a pessoa vai ter aquele choque de realidade, né, Rosângela? Vai vir de alguma forma para que você consiga enxergar. E eu gosto sempre de falar, é melhor a gente enxergar sendo presente, né, do que sendo forçado, né? Sendo forçado. Então, quando a gente entende que a gente precisa olhar não só para aquilo que eu vejo fora, porque aquilo que eu vejo fora, ele veio de algo que está aqui dentro, né? Então, aquilo que está aqui dentro, ele vai refletir fora. Então, se já está me incomodando do lado de fora, que tanto eu parei de olhar, que eu não estou enxergando, que eu não estou dando atenção dentro de mim. Acolha, acolha, acolha. O que é o aceitar? É você falar assim, nossa, realmente eu estou sem chinelo, vou ter que calçar um chinelo agora. Eu estava andando descalço para sair na rua. Então, eu vou calçar, né? Como a Rosângela falou, procurar uma ajuda especializada, uma terapia, uma amiga, aquilo que o seu momento determinar, aquilo que a sua escolha determinar. Olha para o seu coração. Sempre olhe para o seu coração, ele tem todas as respostas, até aquelas que você não faz de conta que não escuta, mas elas são ditas ali pela voz do seu coração. Então, deixe que a voz do seu coração, né, transpire através de quem você é, para que dessa forma você possa refletir a imagem linda e maravilhosa que a sua alma veio espelhar. Sim, é verdade, gente. Nossa, é lindo. Se a gente soubesse o quão é fácil, mas a gente coloca tanta complicação, né? A gente vai se engaiolando, se vai se prendendo atrás de grades e grades e grades, né? E é tão fácil, né? Eu tenho ouvido muito assim, a gente está no momento da gente ser, não ter. Porque quando eu volto para dentro de mim e eu vou ser o que eu escolhi ser, vai ter dificuldade? Claro que vai. Mas a gente transpõe tantas barreiras, aquela pedra enorme que a gente acha que é gigantesca, maior que a gente, né? A gente vai transpor essa pedra. E é como sempre falo, né? Buscar ajuda. Se não está contente com o corpo, busca ajuda. Faça alguma coisa. Ah, mas eu estou me sentindo, estou fora do peso. Tá, vamos ver o que está acontecendo. É os hormônios. Vamos ver a taxa de hormônio. Vamos fazer exame da tireoide para saber como é que tá. Vamos procurar fazer sei lá, uma dieta. Tem jeito, tem solução. Nada está perdido. Nada está perdido. Então, assim, tem sempre um caminho do meio, né? Nem da direita nem da esquerda, mas sempre o caminho do meio, sempre o equilíbrio. Eu acho que a vida é tão boa, tão maravilhosa. E só o fato da gente estar aqui hoje conversando assim, É motivo de gratidão. é assim, ó. Eu já faço isso há muito tempo, né? Mas hoje eu escutei uma coisa dizendo assim, ó. Se você hoje de manhã abrir os olhos, agradeça. Agradeça, 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 porque você está viva, você está viva. Então, assim, é só gratidão. Mais um dia de vida que Deus nos deu. Vamos honrar esse corpo, né? Vamos honrar o nosso sagrado feminino e masculino. Vamos nos unir e vamos nos acolher. A palavra mais, assim, do momento agora é mesmo se acolher, se sentir, se autoaceitar, né? Se me Verdade. aceita, perfeito. Estamos aqui nos últimos momentos. Sony, seja bem-vinda. Está encerrando. Claria, seja bem-vindas.
vai ficar aqui gravado. Para quem está assistindo, sempre vai ser um momento agora, sempre um momento hoje. Eu honro muito a sua presença neste momento agora, aqui compartilhando com a gente. Um beijo e gratidão, Rosângela, por compartilharmos este momento. Essa é uma série de lives sobre autoestima, já tem uma lá no feed, que a gente falou sobre desconstruindo o amor próprio. Hoje a gente falou sobre autoimagem e aceitação. E foi maravilhoso. Próximo tema da próximo mês. Não vi, não vi, não vi, mas depois a gente divulga, né? Não tem, tá tudo bem. E é uma honra ter você com a gente. Nesta jornada, teremos uma série de 12 lives, desconstruindo e trazendo consciência sobre autoestima, a verdadeira autoestima. Eu sou grata, Janete, muita gratidão a você mesmo, de todo o meu coração. Gratidão por essa caminhada, essa jornada. Grata a todos que vão nos assistir. E é isso, vamos seguir em frente. Somos mais do que nós pensamos que somos. Somos fortes, Verdade. corajosos e vitoriosos. Muita gratidão. Tchau.